Oi gente, tudo bom? Estreou na Netflix a segunda parte da trilogia Rua do Medo. Aqui no canal já tem um vídeo falando da parte 1, que tem como subtítulo 1994, e essa que estreou agora é a segunda parte, chamada de 1978, ou seja, a gente acompanha tudo o que acontece ali na cidade de Shadyside, toda a temática em volta da maldição da bruxa no ano de 1978, durante um acampamento de verão. Eu vou falar alguns detalhes sobre a obra, tudo sem spoiler, mas como é uma continuação, provavelmente se você não assistiu ao primeiro filme, talvez você fique um pouco perdido. Então se você não gosta de pegar informações pela metade, quer entender muito mais da obra, eu aconselho que você assista primeiro ao vídeo em que eu falo sobre a primeira parte, que é o de 1994, e depois volte aqui e acompanhe que eu vou falar um pouquinho sobre 1978. Eu já tô ansiosa para a terceira parte, que vai ter a conclusão de toda a obra, mas apesar de ser um mês de franquia, a obra é muito legal, não deixa tanta coisa aberta assim, mas obviamente deixa uns ganchos interessantes para a continuação. Vamos conversar um pouquinho sobre Rua do Medo, 1978. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, dá uma clicadinha nesse botão escrito inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo desse vídeo. Se você deixar para o final, você vai acabar esquecendo e esse like me ajuda muito na divulgação. Também tá marcadinho aqui embaixo todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários, comenta pra mim se você tá acompanhando essa trilogia, se você tá gostando, se você assistiu esse segundo filme, acha que vale a pena dar uma continuada em toda a trilogia, comenta aqui, vamos trocar essa figurinha que é muito legal. Para a alegria de todos os fãs de filmes de terror, a Netflix anunciou ano passado que ia lançar uma trilogia de filmes de terror que estaria conectada às histórias, mas que seriam lançadas com uma semana de diferença entre elas. A Rua do Medo é baseada numa série de livros de terror infanto-juvenil do R.L. Stine. Eu falei um pouquinho sobre as obras desse autor e um pouquinho sobre o panorama geral dessa série no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal falando da parte 1, que por sinal eu adorei, é baseada nos anos 90, como ela tem essa base ali naquele período, ele tem como referência vários filmes de terror adolescente, slashers, passados naquela época, então tem diversas referências a Buffy, a Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, e nessa continuação, como a gente volta um pouco no tempo, a gente acompanha 1978, obviamente está carregado de referências e homenagens às obras de terror dessa década, então tem muita referência, especialmente porque se passa num acampamento de verão, a Sexta-feira 13, um pouco de Massacre da Serra Elétrica, tem um pouco dessa pegada, muito mais de terror dos anos 70, a trilha sonora remete muito a isso e tudo é extremamente proposital para te fazer e viajar para esse período. No filme a gente acompanha a história das duas irmãs Byrne, porque a gente já foi apresentado a Cy Byrne durante o primeiro filme, porque a gente descobriu que ela foi uma das sobreviventes a um massacre que aconteceu e teoricamente teria acontecido por causa da maldição da bruxa, que é a mesma coisa que os adolescentes do primeiro filme passaram. Então eles procuram a Cy Byrne para poder saber um pouco mais como ela sobreviveu, como que ela passou por tudo aquilo e ainda está viva. Então ela começa a contar a história dela e fala que, ela já adianta que naquela mesma noite que aconteceram os ataques, a irmã dela morreu. Então a gente acompanha a Cindy e a Zig, que são essas duas irmãs que são completamente diferentes, elas interagem muito pouco porque elas têm realmente uma personalidade, uma meta de vida diferente. E ali no acampamento a gente vai vendo essas duas etapas diferentes. A Zig como uma menina super excluída, ela tem aquele estigma de ser diferentona, de ser aquela menina que foge um pouco dos padrões, e a Cindy já justamente aquela menina que tenta se encaixar nos padrões, tenta ser aquela pessoa exemplo de todo mundo, aquela filha exemplar, aquela moradora exemplar da cidade. A gente também acompanha muito aquela rivalidade entre as duas cidades, que é Shadyside e Sunnyvale, que são as duas cidades vizinhas, que na verdade o que dá a entender nesse segundo filme, que são dois condados, né, que acabaram se dividindo, mas que vieram da mesma cidade. Então acho que essa informação talvez seja importante para a continuação, porque como eu comentei, vai ter mais um filme que vai explicar no geral da onde veio
essa questão da bruxa, a gente vai entender provavelmente um pouco mais da bruxa Sarah, que é quem traz toda essa maldição para a cidade ao longo dos séculos, e tudo vai ser passado no ano de 1666, ou seja, 666. Então tem toda uma referência, vai ser uma pegada muito mais de terror medieval, então eu tô super ansiosa. Eu adorei que agora nessa segunda versão, nessa parte 2 de 1978, a gente já ganhou muito mais informações sobre a maldição, a gente ganhou elementos a mais, como por exemplo uma parte importante ali para quebrar a maldição. Então a gente sabe que certas coisas que aconteceram ali no ano de 1978 são essenciais para a conclusão de todo aquele perigo que as pessoas estão passando até a década de 90. Então você vê que não foi um filme acrescentado aleatoriamente, ele tinha um porquê de estar ali e o porquê das coisas acontecerem em 78, naquele período. Então eu gostei. Além disso, a gente também tem a revisita de alguns personagens que já tinham sido apresentados. Então alguns personagens adultos que apareceram, pelo menos em alguns momentos, no primeiro filme, eles voltam a aparecer agora como adolescentes, alguns que foram citados por algum motivo, eles voltam a aparecer, e outras conexões. Então, por exemplo, uma pessoa que é mãe de algum personagem que foi citado no anterior, ela tá nesse filme, e tem um porquê de estar nesse filme, não foi colocado aleatório. Então eu acho que uma das coisas mais legais dessa franquia é justamente a escolha dos personagens e a forma como eles são colocados na história, acrescentando sempre uma informação a mais. Assim como eu comentei do primeiro filme, a trilha sonora dessa obra é muito legal. Ela tem justamente essa temática dos anos 70, tem bastante referência a rock dessa época, faz você se sentir realmente naquela década. Então é um fator muito importante para você se ambientalizar ali naquele local, naquele período, naquela época. Mas isso também é somado com todo o trabalho realmente de cenário, de questão mesmo de você mexer no cenário, mexer no ambiente, na fotografia, no clímax ali daquela história. Só de você fazer referências a filmes clássicos de terror dessa década, como por exemplo o Massacre da Serra Elétrica, o Sexta-feira 13, toda aquela coisa envolvendo o Jason e toda essa questão em volta mesmo desses clássicos do terror já te faz remeter a esse período. Então ele te convence, ele é muito bom tecnicamente, além de, como eu comentei, ter um roteiro muito interessante que te segura muito. Eu acho que no geral o filme ele não deixa pontas soltas, ele explica bastante sobre a questão da Sarah, que é a bruxa, né, que teoricamente está envolvida em todo esse mistério, mas ele também deixa algumas coisas para serem amarradas no final. Eu fico com a sensação de que no último filme a gente vai ter um outro perfil da história, talvez a Sarah não tenha tanta questão assim, ela não seja tão má assim, eu não sei, eu fiquei com essa sensação de que talvez tenha um plot twist no final, eu espero que sim. Falando em plot twist, esse filme também tem um plot no final, embora eu já tenha imaginado, mas eu acho que vai pegar algumas pessoas de surpresa, então tem esse gostinho também para quem gosta de ser surpreendido, gosta de uma história com umas reviravoltas, você vai gostar também desse segundo filme. E eu acho que em comparação ao primeiro, o de 1994, esse é um pouco melhor de qualidade, mas eu acho que também contribui o fator de surpresa, a gente ainda não imaginava o que ia vir pela frente no primeiro filme. Nesse não, nesse a gente já sabe que vai ser uma coisa um pouco mais sobrenatural, a gente já sabe que vai ter um slash, já sabe quem são as principais vítimas, já sabe o motivo principal, que é essa questão da bruxa. Então talvez esse fator da surpresa que tenha tirado um pouco daquele gosto muito bom que a gente ficou do primeiro filme. Mas olha, não me entenda mal, não quer dizer que a parte 2 seja ruim, muito pelo contrário, é muito legal, eu gostei pra caramba, pra quem gosta do estilo de terror mais da década de 70, uma coisa meio adolescente, mas também com uma pegada muito mais retrô, muito mais nostálgica, eu acho que você vai gostar muito da segunda parte da Rua do Medo. No geral é isso, eu adorei o filme, eu espero realmente que a conclusão, a última parte seja muito boa, que conclua de uma forma realmente super alta. Vai ser lançado agora nessa sexta-feira, se você está assistindo em tempo real esse vídeo, porque a Netflix, como eu comentei no início, vai lançar um filme de cada um dessa franquia toda sexta-feira. Então isso é muito legal porque a gente não fica tanto tempo assim esperando, a gente não consegue segurar um pouco a ansiedade. E apesar de eu ter visto muitas pessoas falando que tem cara de seriado, que poderia ter sido seriado, eu acho que ele tem um perfil sim de longa-metragem, eu acho que foi uma boa sacada do perfil da plataforma de streaming fazer essa divisão em trilogia.
não lançar como seriado. Eu gostei muito, eu acho que te prende bastante, e as histórias são únicas. Apesar de terem uma continuação, você consegue assistir a obra do começo ao final e entender, sabe? Apesar de deixar ganchos pro próximo. Então, não é um seriado, realmente você assiste ele como um filme único, mas com explicações na sequência. Vamos esperar agora que a terceira parte seja tão boa quanto as duas primeiras. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Como eu comentei no começo, comenta aqui embaixo se você gostou do filme, se você tá acompanhando essa trilogia, tá curtindo, se você de repente tá assistindo a esse vídeo depois que já saiu os 3 filmes, se você gostou, se decepcionou, alguma coisa aqui, trocar figurinha, comenta aqui pra mim. Um grande beijo e até o próximo!